Boa noite, acho que bastante das pessoas que estão por aqui eu já conheço, né, da abertura de algumas outras palestras, outros têm um rosto novo, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer ao Cresce, em especial ao Manuel, que a gente tem um contato bastante próximo, né, a todos vocês que deixaram nessa noite fria a casa e vieram escutar um pouquinho do que eu tenho para dizer, do que a Caixa tem para passar, né? Então, espero que a gente tenha uma noite proveitosa e que vocês saiam daqui motivados para muitas vendas, né? Que com certeza isso vai mudar a vida de vocês e de muitos brasileiros que esperam por isso também. É uma palestra que desde o ano passado, eu e o Manuel estamos tentando montar e que nunca dava certo. Então, eu acho que se hoje aconteceu e todos vocês estão aqui, não é à toa, vamos aproveitar. Eu espero que vocês fiquem à vontade. Qualquer dúvida, a qualquer tempo pode levantar a mão, não precisa aguardar para o final, porque às vezes a gente esquece, né? Então, em qualquer tempo, pode levantar a mão que eu passo a pergunta e a gente troca. Eu acho que o mais importante, a apresentação ela é simples, eu acho que o mais importante é essa interação. Não vão para casa com dúvidas, porque às vezes ligar na agência nem sempre é fácil falar conosco. Então, aproveitem esse momento. Desculpe que eu estou com a garganta um pouquinho ruim, então às vezes eu vou dar uma tossidinha, vocês fiquem à vontade também, viu? Se eu apanhar desse negócio aqui também pode rir, fica à vontade, tá? Então, Caixa é o banco da vida da gente. Eu acho que quem é corretor aqui há mais tempo deve perceber que o financiamento da Caixa tem melhorado, tem estado muito mais disponível, muito mais acessível para a comunidade, para a sociedade. Antes, eu fui estagiária da Caixa há uns 13 anos atrás, e era engraçado, porque dava para saber quando alguém financiava um imóvel. Eu ficava no balcão de informação e eu via. Falava, esse daí tem cara de financiamento. Porque era só as pessoas chiques, bem vestidas. Hoje em dia, as famílias mais humildes têm acesso a esse crédito, porque não é tão burocrático como era antes, né? E eu acho que muita gente deixa de efetuar vendas por essa ilusão do passado que era difícil se vender, né? Então, vamos lá. Então, assim, chegou para vocês um convite, né, dizendo da receita da felicidade. Aí eu pensei, caramba, quem sou eu para ter a receita da felicidade, né? Não é isso, né? Não pensem que ninguém aqui na Terra tem a receita da felicidade, até porque é muito subjetivo ter a receita da felicidade. Mas, como todos vocês são corretores e que dinheiro ajuda e muito, eu acho que vender muito seria um jeito de ser feliz, um corretor feliz. Então, tá tudo certo, né? Então, assim, às vezes a gente procura uma fórmula para o sucesso pessoal e você conversa com um amigo que você tem certeza que ele é super feliz. E ele reclama da vida. Então, assim, se a gente parar para conversar, e eu vou perguntar agora para essa moça aqui, ó, de preto, o que é ser feliz para você? Muitas coisas, né? Então, e para o senhor, o que é ser feliz? Estar com saúde, principalmente. Sim. Estar com a consciência limpa. Com a consciência limpa, né? Então, assim, a gente vai perceber que a felicidade é muito diferente de uma pessoa para outra, né? E, às vezes, as pessoas falam, mas a Caixa me pediu outra coisa na outra agência. E o que eu quero dizer é que, assim, a receita da felicidade é diferente, mas a receita do financiamento certo não é diferente. Então, assim, se vocês levarem a documentação completa, certinha, com certeza o financiamento sai, com certeza esse financiamento vai sair rápido, né? Então, assim, o que muda na questão econômica, no recurso voltar para vocês, porque a maioria só cobra a comissão, a grande parte da comissão no desfecho do financiamento, quando efetiva a venda mesmo, para isso não tem essa lacuna, essa parte subjetiva. Então, assim, vamos levar a documentação certinha, que essa receita eu tenho e eu posso passar para vocês hoje, tá? Então, assim, aqui fala um pouquinho, né, que funciona melhor para um e para outros. E a fórmula para ganhar dinheiro, né, além disso que eu tenho para dizer, que são
quantos RGs levam, se leva do vendedor que é casado e da mulher, se leva só do vendedor, essas dúvidas que a gente vai tirar, né? Tem mais uma outra parte que eu acho importante dizer para vocês, que é uma vivência que eu tenho percebido aí nesses 13 anos de Caixa Econômica que eu tenho. O corretor que mais vende, ele não é só um vendedor, né? Ele não vê aquilo só como uma venda, ele é uma pessoa animada, ele é uma pessoa motivada, ele é uma pessoa para frente, ele é uma pessoa que eu poderia dizer entusiasta. Aonde ele vai, ele anima. Então, além dessa receita, é necessário muito esforço. Uma vez eu li um depoimento do Roberto Chiniachi, que ele dizia que ninguém chega ao sucesso sem trabalhar 12 horas por dia. Depois pode sossegar. Mas antes, não tem como ser diferente. Tem que trabalhar muito, tem que se esforçar muito, tem que ler muito. Se a gente olhar o vizinho e falar, caramba, mas esse daí tem a vida fácil. Pode parecer, mas não é. Né? Fora alguns abençoados, né, que nascem estrelas, a maioria dos mortais rala muito para chegar lá. E eu acho que um corretor, ele tem que ser um consultor. Né? Não basta só ele olhar o imóvel e querer encaixar com qualquer um. Né? Então, é preciso conhecimento e esforço. E eu acho, sinceramente, não estou falando isso com demagogia, que este é um ano de habitação. Esse é um ano decisivo para vocês, para os brasileiros, né? Porque não é preciso que vocês saiam por aí colocando na sociedade o sonho da casa. Ele está em todo lugar. Você sai na rua, você não consegue chegar a 1 quilômetro ao supermercado sem receber um panfletinho de um novo empreendimento. Você não consegue ligar a televisão sem ouvir falar alguma coisa de habitação. Então, assim, tudo está a favor de vocês. Vocês têm que entender que esse momento talvez não se repita daqui 5 anos. Né? É o momento de se aproveitar. Então, a Globo faz propaganda para vocês. Quem distribui o jornalzinho no semáforo está alimentando o sonho dessas pessoas de terem uma casa. Então, não importa se é aquele prédio enorme que você olha lá, 4 dormitórios, e que a inicial é 500 e depois explode, não importa qual é o empreendimento, importa que o sonho de se ter uma moradia, ele está sendo fomentado, ele está sendo comentado. Então, vocês têm tudo para arrasar esse ano. Né? Não desperdicem, não deixem um dia sem passar diferente. E aí, eu vou dizer para vocês um pouquinho do que eu acho também. Tem alguns corretores que chegam na minha agência com 12 processos. E aí você senta para conversar com o cliente nem conheceu a casa direito. Né? Então, assim, é tempo perdido para o corretor, é tempo perdido para o gerente, e às vezes tempo perdido para o próprio comprador, que ele está iludido com uma casa que não é do jeito que ele imaginou. Então, assim, sejam verdadeiros com os clientes. Né? Não vendam um castelo de areia. Procure aquilo que combina mesmo com o seu cliente. Eu acho que a família sonhando com um apartamento ou com uma casa, eu acho que assim, o que vocês vendem, o produto que vocês vendem, é o produto do sonho de todo mundo. Se você vai numa loja de roupa e o vendedor te vende uma calça, legal. Você vai para casa feliz que você ficou bem naquela calça. E aquela felicidade pode durar até uma semana. Eu, que adoro roupa, dura às vezes até um mês. Mas é diferente. Você vende o maior sonho da vida de uma pessoa. Então, é justo que essa venda seja feita lindamente para vocês e para eles. Eu acho que é uma comissão muito justa. Eu acho que é uma comissão muito honrada. E eu acho que, quando a gente é bem atendido, parece que o negócio sai mais livre, parece que as coisas não emperram, né? Então, assim, nunca esqueçam que vocês vendem o maior sonho da vida das pessoas.
Né? Vocês não vendem a calça jeans, que é o sonho de um mês, vocês não vendem o carro, que é o sonho do ano, vocês vendem o maior sonho da vida das pessoas. Ou, às vezes, depois, e o que é legal é que depois que ele realiza o maior sonho da casa dele, que é a casa, a moradia habitual, às vezes ele quer comprar uma casa na praia. E eu já vi corretores que vão até a praia procurar o imóvel com ele. Mas, Tati, eu sou dessa região. E ele me pediu para eu ir lá. Eu falo, gente, você tem que festejar. Porque se ele está pagando seu deslocamento para lá, e você vai daqui até Maresias procurar um imóvel para esse cliente, significa que você conseguiu fidelizar esse cliente. Conseguiu colocar na cabeça dele que corretor é você. O resto não vai fazer tanta diferença. E aí, eu sei que a vida é meio corrida e no banco a gente tem alguns costumes de semanalmente traçar algumas metas. Não sei como acontece com vocês, mas eu acho que seria interessante. Parece que o universo, ele conspira para aquilo que a gente desenha, para aquilo que a gente escreve, para aquilo que a gente planeja. Pode parecer um pouco esotérico, mas não é não. É porque a gente acaba atraindo o que a gente pensa. Então, assim, percam meia hora da semana e escrevam o que vocês querem fazer. Planejem assim, até mesmo com dados. Olha, quero vender uma casa de tanto, para aquele cliente daquele lugar, então eu vou ligar. Porque que acontece? Durante o dia, acontecem muitas coisas, e isso que a gente pensa, às vezes, dirigindo, tomando banho, lavando a louça, isso que a gente pensa, muitas vezes, ele se perde no meio da semana. E se você tem um objetivo, se você tem uma agenda, você fala, não, hoje é dia de eu fazer isso, não importa que hora, mas eu vou parar e vou fazer. Né? Quem é que tem o costume de escrever normalmente o que pretende fazer na semana? Tá certo. Legal, a maioria já tem o costume. Né? Então, assim, sejam bem específicos mesmo. É curioso isso, mas vocês vão perceber que quanto mais específico vocês vão delimitar as metas, as intenções, mais próxima da realidade no final do tempo. Às vezes, Tati, não dá para fazer semanalmente, mas dá para fazer quinzenal ou mensal, de acordo com a possibilidade. Tem gente que faz diariamente, eu acho bárbaro. Né? Eu não consigo ainda fazer diariamente, mas é muito interessante quem faz diariamente também. Então, assim, revise. Não deixa um dia com aquilo que você poderia fazer sem fazer. Isso é decisivo. Isso, muitas vezes, esse cliente que você deixou de ligar, de um mês atrás, que você conheceu no shopping, é o cliente que ia comprar a sua casa naquele dia. Então, assim, prestem atenção nos sinais que vêm, naqueles pensamentos loucos que passam na nossa cabeça, porque sem querer, às vezes a gente acerta. E se a gente escrever, eu garanto para vocês, daqui 6 meses a gente se encontra de novo e eu pergunto para vocês quem percebeu uma mudança de estar seguindo a rotina das metas específicas. E outra coisa, não vamos falar só de venda, né? Eu gosto de falar também de felicidade, de alegria. E não deixem de fazer isso na vida pessoal de vocês também. Quantas vezes a gente não visita a madrinha? Quantas vezes a gente não deixa de ligar? Passa um ano sem ligar para a melhor amiga do colégio. Está errado. Às vezes depois fica tarde. Então, assim, tira. É 5 minutos. Nem que você ligue e fale, estou correndo, mas lembrei de você. Faça isso. A outra pessoa do outro lado vai se sentir importante. Né? Eu acho que cortesia é uma das melhores coisas. Hoje de manhã eu estava pensando. Eu vejo comumente acontecer dos corretores irem almoçar com os clientes e às vezes eles falam, caramba, eu já estou cansado de pagar almoço, o almoço sai caro e tal. Né? E é normal da rotina de vocês, às vezes não dá nem negócio e você pagou 2, 3 almoços. Né? Mas dificilmente um cliente volta e fala, eu recebi flores no dia que eu me mudei para minha casa. E eu acho que é um jeito de você fidelizar. É um jeito de você segurar aquela pessoa. Não importa se flores, se café da manhã, se um telegrama. É falar, caramba, foi legal trabalhar com você. E não faz isso falsamente. Se for um cliente que você não gostou, tudo bem, obrigada, boas vendas e tal. Mas eu acho que a maioria de vocês, pelo desenvolvimento que as coisas levam, que não é sair e vender, acaba fazendo um relacionamento. Não
deixem de fazer isso. Né? Não custa caro. Né? Custa menos que o almoço. E ninguém vai falar, daqui 2 anos, meu corretor pagou o almoço. É bobagem. Então, a não ser que você faça um bolo para ele e leve para ele no primeiro dia que ele for morar na casa, aí é diferente. Então, assim, tem que aprender a tocar as pessoas. Se a gente souber tocar as pessoas, elas não vão embora da gente, né? Esses dias eu estava conversando até com uma colega minha que tinha terminado o namoro. Aí ela falou assim para mim, mas eu tenho medo de perder ele. Aí eu falei, para. A gente só perde coisas. Pessoas a gente não perde nunca. A não ser que a gente estrague o relacionamento com ela. Uma vez que você ganha uma pessoa, você não perde ela. Perder. Não, isso não acontece. Pode ficar frouxo porque a gente deixou de ligar no Natal. Pode ficar frouxo porque a gente esqueceu o aniversário do filho. Mas a gente não perde pessoas. Então, façam esse vínculo com o cliente diferente. Se aproxime. Quem sabe você não ganha amigos. Né? Quem sabe não ganha amigos também. Então, a dica que eu tenho mais importante, que é a receita do financiamento que vocês vão levar, todo gerente da Caixa tem, por obrigação e por necessidade, que a gente também tem meta, vocês sabem disso, a gente tem o dever de acabar orientando como fazer isso. Então, se vocês não pegarem hoje, não tem problema, vocês ligam para um gerente, passa numa agência, na minha estão todos convidados, na do Levi também, né? E converse conosco, mas assim, não volta para casa igual hoje. Né? Eu acho que essa palestra só vai valer a pena se vocês sentirem isso no coração. Porque voltar para casa igual hoje, estava frio, era melhor ficar tomando sopa. Né? Então, assim, pensem nisso. Pensem que vocês vendem o maior sonho da vida das pessoas. E assim, procure um imóvel que parece com o seu cliente. Às vezes é melhor vocês procurarem o cliente primeiro e depois o imóvel. Eu sei que está escasso o mercado de imóvel, não está? Está mais fácil achar cliente do que imóvel, não é? Então, eu percebo, essa é uma reclamação que eu tenho escutado bastante, né? Mas, assim, procure o que parece com o cliente. Ele vai viver lá, ele vai morar lá. Então, assim, se ele é conservador, procure um lugar que inspire tranquilidade, né? E fala, eu vi uma coisa que é sua cara. E que seja mesmo a cara dele. Se ele gosta de viajar, procure um apartamento. Se ele é apaixonado por cachorro, não leve ele para um apartamento, a não ser que ele queira. Fala, caramba, você já pensou em morar numa casa que você pode brincar com o seu cachorro? Então, assim, é importante que vocês sonhem junto com ele, que você motive ele para esse desejo que ele quer. Né? Então, assim, você encantando o cliente, depois você encanta o imóvel. Então, você leva ele lá num lugar que, por exemplo, eu que gosto de coisas coloridas, você leva ele lá num apartamento todo branco. Aí você fala, já pensou aquela parede ali lilás? Faz ele sonhar com você. Fala, eu já vi você saindo aqui, um espelho bem grande, você saindo, se olhando no espelho. Brinca com o seu cliente. Faz ele ir para casa pensando naquele imóvel que você mostrou. Né? Pergunta para ele, que cor você mais gosta? Ele vai falar, lilás. Vou pintar essa casa inteira de lilás? Eu vou te dar 2 latas de tinta. Então, assim, faça um relacionamento acirrado com ele. E vocês só vão conseguir fazer isso se você conhecer o cliente. Se na primeira hora ele sentir que você quer vender para ele qualquer coisa, você não vai ter oportunidade, você não vai ter como trocar, você não vai ter como segurar esse cliente com você. Então, é importante que você pergunte para ele, você mora com quem? Eu moro com meu filho. Quantos anos tem esse filho? Tem tantos. Você é casado? Não, sou separado. Você sempre morou em casa? Ou você morava em apartamento? Nunca quis morar em casa? Já. Você tem cachorro, tem papagaio, tem gato? É importante que vocês conversem com ele, às vezes não parecendo que vai rolar uma venda. Converse normalmente. Porque aí você vai captar informações preciosas do cliente, vai poder trocar com ele essas informações. Você vai poder segurar o cliente nisso que você está querendo vender. Né? Olha só, essa casa não é a cara desses dois? É a cara deles, ó.
Então, eu acho que isso é importante. Você olhar e falar, tem a cara daquele cliente. Quem acha que 2009 é o ano do corretor? Ninguém, gente. Amém. Amém. Sabe por quê? Porque nunca, nesses 13 anos que eu trabalho na Caixa, teve tanta gente querendo comprar casa. Nunca. Esse ano eles mudaram o feirão da casa própria lá para imigrantes, que era maior. Não lutou tanto, sinceramente, falando com vocês. Teve anos mais lotados. Mas, assim, existe uma procura gigantesca por imóveis esse ano. Né? Talvez também seja muita gente que só vai sonhar lá na Caixa. Claro, a gente sabe disso. Às vezes a pessoa passa na frente da agência e fala, vou ver se eu consigo. Mas está na mão de vocês saber que consegue. Hoje em dia, tem muitos financiamentos feitos sem entrada. Nenhuma. O cara tem que ter o dinheiro da documentação, que dá lá 4%, 5%. E ele compra uma casa sem ter dinheiro de entrada. Você pega uma carteira de aluguel, se a sua imobiliária permitir isso, achar que isso é vantajoso, e liga. Porque esse dinheiro do aluguel que ele está pagando para a imobiliária, ele poderia estar comprando a casa dele. Né? Então, assim, é importante que você converse com o vizinho do lado, não importa, não pode ter restrição. Vocês já sabem para fazer o financiamento. Mas muita gente está comprando uma casa, coisa que há 2 anos, há 3 anos atrás não conseguiria, sem dinheiro nenhum. E aqui a gente fala um pouquinho da documentação do financiamento. Quem já fez financiamento pela Caixa? Bastante, né? Tá. Demora muito? Um pouquinho? Está mais rápido, né? A gente tem 2 modalidades de financiamento. A financiamento SBPE e a financiamento FGTS. SBPE são imóveis acima de 130 mil e para rendas acima de 4.900. E também, quando a pessoa já tem um imóvel, existe um mito que só se pode financiar o primeiro imóvel. Até eu pensava isso há uns 10 anos atrás, até mesmo trabalhando lá na Caixa. Não é assim, não. Pode financiar o imóvel da praia, do sítio, só não é a melhor taxa, não é a taxa subsidiada. Mas pode. E essa taxa é boa, é 10% ao ano. Não é ruim também. Então, assim, você pode financiar a 10ª casa, desde que caiba na renda dele. Tá, qual que é o comprometimento de renda? 30%. Então, assim, se a pessoa ganha 10 mil, ela pode ter 3 mil de financiamento, de parcelas de financiamento. Vocês já fizeram simulação pelo site da Caixa? Quem já fez? Tá, legal. Hoje em dia está bem prático, é muito legal, porque você consegue colocar lá e na hora ver. É uma pena que a internet não está funcionando, por isso até que atrasou um pouquinho, que eu fui pegar, imprimir lá embaixo, porque eu não tinha avisado que eu ia usar a internet, mas achei que era lógico que aquele meu micro ali tem internet. E não está funcionando. Então, é uma pena a gente não poder simular juntos. Mas a gente separou aqui uns valores e eu vou entregar para vocês para falar dos financiamentos. Então, assim, é importante que vocês façam. Primeira coisa, chegou o cliente lá, chegou, você não sabe por onde começar. Então, puxa o SPC e o Serasa dele. Tem restrição? O colega acerta essa restrição, depois você volta aqui. Anota o telefone dele, porque se ele não voltar, você liga e pergunta, e aí, está tudo certo, tal. Então, assim, mas primeiro passo, porque se ele tiver restrição, às vezes você vai, pede 2, 3 visitas com ele, e ele não vai poder financiar. Então, número 1, faça a pesquisa cadastral. Depois disso, você entra no site e simula. Aí você vai colocar lá, se ele quer um imóvel residencial, comercial, você coloca residencial. Qual é a cidade que está procurando? Você coloca na cidade que ele está procurando, qual a renda e a data do participante que nasceu primeiro. E aí vai aparecer lá. Normalmente aparecem alguns tipos de financiamento. Se a renda dele for até 4.900 e for o primeiro imóvel, e esse imóvel até 130 mil, você pode oferecer o recurso fundo de garantia, que é o mais barato. Se for acima
acima de 4.900, ou a casa for 131, daí para cima, ou se for o segundo imóvel, aí é o financiamento SBPE que a gente vende. Tem um lá aparecendo até hoje no site, um financiamento pró-cotista, mas não tem verba. Já não tem verba há algum tempo, né? Já foi pedido que tire do site para que não faça confusão, mas até agora não aconteceu. Não que essa linha não exista, mas não tem verba e assim, é muito pouca diferença para ficar esperando essa verba chegar. Tá? Hoje em dia, no recurso FGTS, tem uns subsídios bem legais. Então, às vezes, a pessoa tem lá desconto de 5, 6 mil. E, às vezes, a pessoa não dá entrada, ainda tem um desconto de 5, 6 mil. E usa fundo de garantia para amortizar mais para frente. Então, é bem interessante. É que não dá para a gente abrir aqui. Na próxima vez, a gente simula junto. Mas eu vou entregar para vocês. Vem cá. Essa é a Amanda, gente, ela trabalha comigo lá na Vila Nova Cachoeirinha, minha assessora, ela vai distribuir para vocês, e aí a gente vai ler um pouquinho junto, e eu acho importante que agora vocês perguntem, dêem uma olhada, porque aqui fala dos valores, de quanto dá para financiar, então é legal. Posso beber uma aguinha? Mãezinha, emprestam para mim? Falta ainda? Faltou, né? Tá faltando ali um pouquinho? Lá do outro lado? Você vai levar? O Manuel já está levando. Se o vendedor tiver restrição cadastral, e se essa restrição não ultrapassar 5% do valor do imóvel, vocês pedem para o gerente, para quem estiver atendendo, pedir autorização para a nossa área jurídica que é possível vender. 100% de chance que eles vão autorizar, não pode passar desses 5%, mas sendo até 5% a restrição do vendedor, não do comprador, normalmente tem autorização. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma folhinha, essa folhinha que a gente usa na nossa agência para estar dando as informações básicas, porque é muita gente, acreditem, a gente não daria conta de ficar explicando de um por um. Então, a gente entrega e pede para que a pessoa procure o imóvel antes. Né? Então, assim, por exemplo, até 240, se você fizer um financiamento no prazo de 240 meses, você pode financiar 100% do valor do imóvel. Aí você pega aqui, ó, por exemplo, uma renda familiar, pode somar filho, pode ser mãe, pai e filho. Normalmente é desejável que seja mãe e pai, até porque se subentende que o filho, mais para frente, vai querer comprar a casa dele e ele vai ter essa prestação no CPF dele constando. Mas pode, se quiser, pode. Tá? Então, assim, se você pegar uma renda familiar de 3.700, a pessoa consegue financiar 100% do imóvel de 95 mil. Então, o que ele vai ter que separar aí? Separa aí uns 4 mil para documentação, né? Tem as pesquisas da Caixa, o laudo, tem o ITBI, tem o registro do imóvel, mas com 5% dá e sobra para fazer tudo isso. Então, assim, com 3.900 de renda familiar, ele financia sem ter que desembolsar nada, a não ser a documentação que não é financiado. Então, assim, não tem muita gente esperando a gente dar essa notícia por aí? Muita gente que é refém do aluguel. Tem uma coisa que eu falo, que as pessoas falam, ai, Tati, credo, você pensa assim, mas é verdade. Quando uma pessoa financia um imóvel, eu falo assim, pelo menos, se você vir a faltar, seu filho tem onde morar. Porque é verdade.
Não é pensando no lado escuro da coisa, mas se você tem um aluguel, por mais que exista um coleguismo, o locatário não vai deixar você morar lá para sempre de graça, porque o pai perdeu a vida ou porque a mãe está inválido. E num financiamento você tem essa segurança. Então, se Deus o livre, o propriamente vir a faltar, tem uma casa quitada, tem um seguro de crédito. Então, é importante que a gente dê essa notícia para a população. Né? A gente pode mudar a realidade de muitas pessoas por aí que, de repente, sem os genitores, vem perdido, sem ter onde morar. Né? Então, depende da gente. 415, na renda familiar, 415 a 1.875, né? As 415 seria o... Tá. Mas não é baseado no salário mínimo? Ela recebe meio salário mínimo. É claro que ela vai poder financiar. Fica um pouco difícil se encontrar um imóvel com documentação completa por 15 mil. Mas se ela achar e tiver, ela pode financiar aí recebendo dessa forma. Até se encontra alguns barracos, algumas coisas para vender, mas aí não tem a documentação e aí a Caixa não financia. Poder pode. Né? De repente, no interior, você encontra imóveis mais baratos. Né? Esses dias eu estava conversando com o construtor, ele ia construir uma série de casinhas a 25 mil. Mas, assim, lá longe, muito longe, que para a gente não daria para estar comercializando esses imóveis. Mas poder pode. Né? Então, assim, não tem obrigatoriedade da família receber um salário mínimo, desde que ela ache o imóvel e a documentação esteja certinha. Tem alguma outra dúvida desse papelzinho aqui? Eu queria saber o seguinte, a única limitação para você tirar o 100% é o prazo? Não, é o mais forte, a renda, né? É o prazo e a renda. Na SBPE, até 2 meses atrás, era 80% que precisava dar de entrada, baixou, está 90%. Então, 80% que podia financiar, hoje pode 90%. Só 10% já dá para dar entrada nas cartas acima de 130 mil, ou com renda acima de 4.900, ou que seja o segundo imóvel. Então, assim, financia 100% só imóveis até 130 mil e renda familiar até 4.900. Boa noite. Esse valor que você diz do imóvel, até 130 mil, é o dado pelo vendedor ou é aquele que o engenheiro avalia? É o que o engenheiro avalia. A gente até pode fazer o contrato de acordo com o valor da compra e venda que o vendedor passar e que for negociado. Não tem problema nenhum. Né? Se for uma discrepância muito grande, também tem que ter uma justificativa. Porque, às vezes, o pai vende para o filho, e aí fica aquelas coisas meio malucas. Então, precisa ter uma justificativa por escrito formal. Mas, normalmente, é pouca diferença. Coisa de 5, 10, até 20 mil acontece bastante. Mas o valor do imóvel é o valor da avaliação. O valor do financiamento pode ser o menor entre os dois. Tá, outra coisa. Digamos que eu tenho um apartamento que vale 100 mil. Eu, esperto, consegui vender por 130. O engenheiro vai lá, faz a vistoria. Não passa, só passa 100 mil. O valor do laudo é o teto. Não se financia acima do valor da casa, do valor da avaliação do engenheiro, tá? Então, sim? Tá saindo? Então, eu tive um caso desse, eu não vou falar qual é a Caixa, tá? Eu sou cliente dela. Foi feita a avaliação, aliás, foi feito no compromisso de compra e venda, e minha amiga, a gerente, disse que não, teria que ser escritura pelo valor do compromisso de compra e venda. Tá? Aí, o que eu fiz? Eu tive que realmente pedir uma outra avaliação, que foi feito por um outro engenheiro, e lá eu conversei com ele para que ele entendesse a avaliação que eu estaria passando para ele. Tá? Porque haveria uma diferença no próprio prédio, valores diferentes. E ele acabou perguntando ao zelador, e ele pediu uma informação, aliás, a informação que o zelador passou para ele foi de um apartamento reformado. Então, esse valor foi muito... Então, eu tive que pedir o cliente para pedir para cancelar aquela avaliação. Ele deu uma parada, voltamos 2 meses depois para poder fazer o processo novamente. Peraí, só não entendi uma parte.
Acima. Acima do valor, que foi feito o convite de compra e venda. Mas, aí sim, mas eu tive que conversar com o próximo avaliador que o imóvel não valeria mais do que aquele valor que eu estava passando. Porque a informação que ele obteve na portaria foi do imóvel reformado. Então, tá? pode ser feito pelo menor. Então, se a compra e venda está, sei lá, era 140 que foi avaliado, e ele estava vendendo por 120, não tem problema, pode ser feito. No meu caso, era 200 mil imóvel, tá, a avaliação, e ele pegou a avaliação de 280. É muita discrepância. Você está entendendo? É o que eu te falei. Aí, talvez o caminho, talvez o cliente até te informou do caminho mais curto mesmo. Nós paramos Vamos com... esperar e avaliar de novo, porque é mais fácil de se fazer, porque até receber essa autorização dessa discrepância de valores, pode demorar. Nós cancelamos o processo, demos um tempo, voltamos, acho que 2 meses mais ou menos depois, e demos seguimento, com a avaliação de 200 mil. Tá? Agora, o que acontece? A portaria, às vezes, dá uma informação que foi vendido apartamento tal, 300 mil, que foi reformado. Isso acontece muito em prédio, tá? Normalmente um engenheiro liga e pede para uma pessoa acompanhar ele. Importante, até uma informação importante, passem para essa pessoa. Esse telefone que vocês colocam no laudo de avaliação... Não, aí eu mudei, aí que está. Então, aí o que você pode fazer? Colocar o telefone ou do corretor, ou se o corretor não puder, sei lá, mas de alguém que esteja por dentro da negociação. Mas eu mudei o procedimento, a partir de então, eu passei qualquer avaliação com o proprietário ou sem o proprietário junto com o corretor. Você tá certo. Passei a chave, ficou em meu poder. Acabou o problema. Tá certo. Aí é mais uma informação que a gente troca, que a gente aprende. Então, assim, de repente vai alguém lá que não sabe da negociação, acaba trazendo em 2 meses o processo. Então, é importante que a gente cuide de cada detalhe. Tá com o negocinho, Amandinha? Pode passar. Pode passar. Aqui fala do simulador, né? Então, não deixem de fazer. A outra coisa, que eu peço encarecidamente para vocês, acho que vocês vão me entender. Às vezes vai lá um cliente, fica lá 2 horas esperando para falar comigo e ele fala, eu quero uma carta de crédito. Meu Deus do céu. Eu tenho vontade de chorar quando ele quer uma carta de crédito. Porque eu penso, não é legal você esperar 2 horas para ser atendido e alguém falar, não vou te atender. Às vezes eu faço a carta de crédito, mas atrapalha o dia do cliente, do corretor que pediu para ir lá, e meu. Por quê? Porque ele não escolheu o imóvel. Ou seja, eu vou ter que avaliar tudo de novo depois. E, às vezes, ele sai de lá achando que ele pode comprar o imóvel que ele está imaginando e aquele imóvel tem impedimento. Então, assim, a carta de crédito, vocês mesmos, 95% não tem diferença. Pesquisou, não tem restrição. Fez a pesquisa da Receita Federal, a pesquisa do CPF, está tudo certinho. Você pode falar para o cliente, a sua renda, tanto no simulador, você pode falar, a sua carta de crédito vai ficar nesse valor. Não vai dar errado. Existe uma hipótese de dar errado. Se ele tiver no passado, vocês podem até perguntar, se no passado ele deixou de honrar alguma dívida com a Caixa mais de 5 anos atrás, se ele deixou de pagar, porque aí não vai constar mais no SPC e Serasa e para a Caixa vai aparecer. Mas, assim, em toda a minha experiência habitacional, e eu já fiz muitos financiamentos, aconteceu isso uma vez. Então, assim, é economia de tempo, né? O tempo do seu cliente, o seu tempo. Entra lá, simula. O valor do imóvel deu 90 mil, com 240 parcelas, vai lá, sei lá, deixa eu olhar aqui para não dar um chute muito feio. 1.100? Ótimo. Então, você fala para o cliente, ó, sua carta de 90 mil, você vai ficar mais ou menos com 240 parcelas de 1.100. Vamos procurar um imóvel? Achou um imóvel? Recolhe a documentação e leva para mim. Porque essa história da carta de crédito é muito para inglês ver. Aí esses dias falaram para mim, então para que existe feirão? A cliente falou. Porque é uma forma publicitária de se dizer que a população tem direito a esse crédito. Né? E lá também muitos imóveis são vendidos, os imóveis retomados da Caixa. Também muitos imóveis são vendidos nessa hora. Mas ninguém vai lá no feirão da Caixa e leva a documentação da casa já, e leva o laudo do engenheiro. Não tem como ser dessa forma. Então, assim, por essa fase da carta de crédito simulou,
deu o valor, é facinho simular. Se tiver alguma dificuldade, depois eu vou distribuir meus cartões, pode me ligar, rapidamente eu explico para vocês, vocês não vão esquecer mais. Então, assim, simulou lá, deu um valor, é aquele valor que ele tem direito, não pode ter restrição. Porque, às vezes, ele vai na agência e ainda fica bravo quando a gente fala isso para ele, isso não significa que você vai poder comprar aquela casa, porque eu preciso avaliar a casa. Então, a avaliação ela só é completa quando a gente pega a documentação do imóvel, do vendedor e do comprador, tá bom? Oi? Formalidade aí, em termos de avaliação. Eu não sei se você já sabe que o CRES e o CONFES têm um cadastro nacional do corretor avaliador mercadológico, certo? Eu pergunto, quando é que a Caixa vai começar a aceitar essa fórmula sem ser a do engenheiro? Quer dizer, o corretor entra como avaliador de mercado e o engenheiro avaliador de estrutura, certo? Agora, quando é que a Caixa vai incluir essa avaliação? Isso, sei que você não é a pessoa que vai decidir isso aí, mas é um problema para levantar e falar com o nosso presidente, com o CONFES, o CRES, quando é que a Caixa passará a aceitar essa forma que os órgãos administrativos têm, que está havendo cursos, o corretor está se tornando avaliador mercadológico, e então é um negócio reconhecido por lei, com a norma do CONFES. Então é uma parte que tem que entrar nesse meio. Eu acho que cabe a vocês sugerir. Tem o site lá da Caixa, né? Fiquem à vontade, eu acho que quanto mais sugestão, né? Na Caixa existe a ouvidoria e ela deve ser usada assim, tanto para elogiar quanto para tirar dúvidas e às vezes para criticar, deve ser usada. Isso, assim, sem sugestões, a matriz para e estuda aquele caso. Então, de repente, vocês podem se unir e fazer essa sugestão para que vocês possam avaliar o imóvel também, que o engenheiro só vai olhar a parte técnica, a parte estrutural do imóvel. Né? Não existe, pelo menos não chegou na rede, nada disso por enquanto. Tá? Não sei também, na rede da Caixa, não chegou, olha, a partir do mês tal vai haver essa mudança. Sim. Tá. Outra coisa, não deixem de sugerir. Tem lá o site, façam essa sugestão. Né? Se houver 100 sugestões, eles vão sentar e vão discutir sobre esse caso. Né? Outra coisa que você falou quanto à avaliação, né? Às vezes demora 5 dias até o avaliador ir lá. Qual é o segredo? Está faltando, sei lá, está faltando a certidão atualizada do vendedor. Não esperem essa certidão, leva só o pedido do laudo, porque aí você ganha esse tempo. Ele pode não recepcionar o processo, recolhe lá a tarifa, algumas agências solicitam na entrada, então recolhe a tarifa, leva o laudo para não perder esses 5 dias, porque além de ser uma remuneração a mais para o corretor, eu entendo que atrapalha vocês esse prazo de espera do avaliador ir até lá. Então, assim, tiver tudo redondo, lindo, ótimo, 100% bom. Está faltando alguma coisa? Leva o IPTU, uma matrícula que não precisa ser atualizada, e a solicitação e a autorização de avaliação, que a gente já pede isso. Tá? Então, assim, eu imagino que deve ser desgastante, ainda mais você sabendo que você pode fazer essa avaliação e você tem que esperar um outro. Mas faça a sugestão, muito boa sua sugestão. Como que é seu nome? Jaime. Depois... Oi. Só um pouquinho. Depois, então, Jaime, se você puder passar para o Manuel direitinho essa nomenclatura, que nem eu conhecia. Então, aí, se vocês puderem, entre vocês, distribuir aí essa informação e sugestionar lá pelo site, eu acho que fica válido. Já existe essa bandeira, falar sobre evidência, né? É que isso demanda muito. Sim, sim. Então, isso ainda, né? Quem sabe ainda consigamos uma reivindicação que já está sendo feita. A Caixa ainda não disse nada para a rede. Talvez ela já esteja estudando lá em cima, não sei. Tá. A Caixa ela é responsável pelo perito. São os peritos que são filiados à Caixa, eles têm que seguir
algumas exigências, né? São engenheiros da Caixa, não é qualquer engenheiro. Só que assim, o que acontece? Eu acho que existem bons e maus profissionais em todas as áreas, né? Em qualquer lugar. Existem aqueles que falam, eu vou tirar a foto aqui, olhar quanto você quer, e tem aquele que vai abraçar com carinho. Então, assim, não tem como a gente... o que você falou é interessante, devia ficar lá um histórico por endereço, né? E aí você falar, já foi... Então, mas o que acontece? A despesa que ele teve, ele pode entrar com um pedido de correção de laudo. Isso ele pode fazer sem pagar outra. Tá? Então, o que ele pode fazer? Ele pode falar, eu quero que corrija porque esse laudo não foi feito com veracidade. Agora, o que acontece? Quando o problema é valor, como foi o dele, e o valor estava mais, às vezes, se você fizer isso, você vai ter que pedir uma autorização da matriz. E até vir essa autorização, às vezes o próprio cliente prefere pagar R$200 a mais. Tá? Então, assim, pode-se pedir uma correção de laudo, né? Pode-se pedir. Mas quando se fala de algo que pode ser manipulado para que se consiga um financiamento de um valor maior, e o recurso do financiamento da Caixa é muito pequeno, os juros é muito baixo, perto do mercado, aí tem que ter um cuidado para que não seja feito isso como um meio de arranjar dinheiro de uma forma fácil. Então, assim, não existe um sistema que fica pelo endereço. Então, vamos lá. O imóvel da rua João, número 1, já foi avaliado. Não tem assim. E aí, os peritos, esses engenheiros, eles são sorteados. A gente não pode direcionar. Eles são sorteados, então não cai no mesmo perito. E existe um número gigantesco de financiamento no caso da pessoa saber que aquele imóvel já foi avaliado. Sim. Esse serviço, é isso que eu estou falando para você. Esse serviço tem que ser feito por nós. Entendi. Entendi. Vamos esperar. Façam sugestão aí, quem sabe vocês ratificam o que ela disse, que já está sendo proposto pela presidência do Cresce. Gostaria de saber, com relação a imóveis de Coab, por exemplo, já quitados, existe alguma restrição de financiamento pela Caixa? Tem alguma facilidade? Muda alguma coisa? Não? Por enquanto, esses imóveis da Minha Casa Minha Vida, até 3 salários mínimos, estão todos sendo feitos pela Coab. Então, está uma maluquice, uma loucura. Né? Então, assim, se você quiser comprar um imóvel que já foi quitado da Coab, se ele tiver com a documentação certinha, ótimo, fácil, pode financiar. Agora, hoje em dia, se você quiser financiar um imóvel até 3 salários mínimos pela Minha Casa Minha Vida, entra nesse da Coab, e aí é uma fila, não é igual ao financiamento. É igual era a Coab mesmo, que tem o sorteio e a distribuição. Um que já foi quitado, pode financiar normalmente. Tá? Desde que você tenha essa renda acima dos 3 salários mínimos, é só levar a documentação, desde que esteja certinho e a estrutura esteja boa também. Tá? Então, aqui fala como a gente faz a simulação, né? Imóvel residencial, usado novo, qual o estado, qual a cidade, a renda familiar, o valor do imóvel, a data de nascimento. E aí você sabe que o sonho da pessoa ganha valor e prazo. Ele vai poder financiar um imóvel de 150 mil ganhando 3 mil e sendo da entrada? Não. Então, assim, ele sabe que o sonho dele tem aquele valor, aquele prazo, e vocês têm uma informação importante para procurar um imóvel dentro dessas características. Aí, isso aqui é aquilo que eu disse, né? Porque se o valor do imóvel for até 130 mil, a renda for até 4.900, usa a carta FGTS, que é mais barata. Tá? Essa carta tem um diferencial, não se pode quitar prazo, tá, nela. Só pode amortizar valor. Então, tem alguns clientes que fazem opção da carta SBPE, que é um pouquinho mais caro, por essa diferença. Acho uma boa informação para vocês passarem também. Então, se a pessoa contrata lá 240 meses e ela quiser usar o fundo, ela pode usar. Só que ela não vai passar a ter 200 meses de financiamento e liquidar 40 parcelas. Se a prestação dela era 1.000, a prestação cai para 800, de repente, mas ela continua devendo os 240 meses. Até que fica um valor pequeno e ela possa quitar. Quitar pode, não tem problema nenhum. Só não pode amortizar prazo. Isso por quê? Porque essa carta de crédito ela foi desenhada para a população que tem a renda mais apertada. Então, não vai sobrar para ela ir liquidando e terminar rápido. E é um jeito de segurar aqueles que também querem entrar nessa renda
e tem uma renda diferente, porque às vezes na renda informal isso acontece bastante. Então, assim, o que vocês devem levar à caixa? Gente, é uma receita de bolo mesmo, tá? É muito tranquilo. Gente, distribui aquele lá para mim. Pode falar? Ah, para o final, né? Não, mas agora a gente vai distribuir, deixa ele falar. Então, assim, gente, vocês vão perceber que é uma receita de bolo, é simples e não tem o que dar errado. Você falou que só pode quitar, não pode amortizar. Pode amortizar. Tá. Ah, sim, valor. Se eu quero amortizar, por exemplo, vai, 20 mil reais ou 10 mil reais, pode. Não pode. Não tem problema, só não pode diminuir a quantidade de parcelas. Tá. Só pode diminuir o valor. Oi. Ela era casada. Repete de novo. Se a pessoa era casada, se divorciou, teve o imóvel adjudicado, essa pessoa, depois que se separou, ela pode comprar novamente pela Caixa ou não? Se não constar mais o nome dela, se separou, inclusive, se separou, inclusive, assim, se o financiamento foi feito no nome dos dois, e quando eles se separaram, ainda estava no nome dos dois, não. Se separou e estava no nome de um e do outro, e ficou só no nome, e vai financiar do nome de quem não estava, pode. Uma vez que ela tem um cadastro restrito na Caixa, aí não pode, tá? Uma transferência de dívida, como é que ela funciona dentro da Caixa? Tem como ser feito um novo... Assim, existem alguns tipos de transferência de dívida. Existe aquela transferência de dívida que, por exemplo, o marido e a esposa se separaram e aí vamos pegar a transferência, vamos transferir toda a renda só para o marido e a casa, inclusive, fica no nome do marido. É só o marido levar toda a documentação de novo à Caixa e comprovar que ele tem capacidade de ficar com aquela dívida que não vai comprometer os 30% da renda dele, não vai ser mais que isso. Se a pessoa quiser transferir a dívida para uma outra pessoa, que não tem nada a ver, eu aconselho que se faça uma nova venda. Por que eu aconselho isso? Porque, assim, se você fizer um contrato de gaveta, que existe muito por aí, normalmente não tira do nome da outra pessoa. Fica a prestação vindo no nome do antigo proprietário, você tem um contrato ali, mas se você vir a faltar, sabe, assim, juridicamente, você vai ter que entrar com um processo para explicar o que eu aconselho. Se for transferir a dívida para alguém que não é parte do financiamento, vende a casa, faz uma avaliação, recebe o que você já pagou, a diferença a gente faz um interveniente quitante e quita a dívida com a Caixa. E assim a pessoa também fica disponível para poder financiar um outro imóvel. Então, gente, vamos lá. O que tem que levar na Caixa? Mandita, passa para mim. A ficha cadastro, gente, cuidado com a ficha cadastro, pelo amor de Deus. Preencham como se fosse o filho de vocês, com muito carinho. Porque por causa dessa bendita ficha cadastro, muitas vezes o financiamento fica lá, do lado. Porque a gente tem N coisas para fazer, aí o que acontece? Você olha a ficha cadastro e fala, eu vou ter que ligar para o cliente para saber. E aí, para você conseguir parar de ligar para o cliente, chegou completa, a gente passa? Então, assim, preencham a ficha cadastro com amor e carinho, com todos os dados, com o CNPJ da empresa, com o endereço da empresa, CEP, tudo. Porque quanto mais completa tiver essa ficha cadastro, menos trabalho você vai dar na Caixa e menos vai emperrar. Então, às vezes, a gente vai lá e tem que consultar simplesmente o CEP de onde é o endereço da empresa que a pessoa trabalha. Aí o site está fora. Aí a gente deixa de lado, vai fazendo outra coisa. Então, funciona assim. Né? Sendo sincero com vocês, preencham a ficha cadastro com todo cuidado, coloquem referência pessoal. Outra coisa, renda formal ou informal indifere para as avaliações habitacionais. Então, se a pessoa tem renda informal, não tem problema, ela pode financiar. Leva os extratos dos seus últimos meses, a gente tira uma média, aplica um redutor, porque às vezes o extrato fica um fluxo de caixa, né? A gente aplica um redutor, faz uma entrevista com o cliente, pergunta quanto realmente ele movimenta por mês. Né? Importante dizer, se a pessoa ela é empresário e ela movimenta, digamos que ela tem um açougue, aí ela movimenta tudo na conta do açougue. Fica muito mais complicado da gente financiar.
Então, assim, se você já sabe que está em paquera com o imóvel, com o cliente, fala para ele, ó, começa a movimentar a sua conta física. Porque no banco, eles vão pedir sua conta física. Sabemos muito bem, num país onde a alíquota do imposto de renda é 27,5%, que nenhum profissional liberal declara que recebe. E a Caixa ela não é fiscal nisso. Mas precisa ter, pelo menos, um extrato onde a gente comprove que realmente a pessoa recebe. Se a pessoa recebe dinheiro lá no açougue, e com aquele dinheiro do açougue ela coloca na gaveta e vai no banco, paga a conta de luz, de água, e compra no supermercado, tudo o dinheiro fica muito mais difícil da gente comprovar. Não que não dê. Pelo cartão de crédito às vezes dá, mas tem gente que movimenta tudo em espécie mesmo com medo do bendito da Receita Federal. Acontece de a gente perder venda por isso. Então, se vocês começarem a apresentar o imóvel, já pergunta, você movimenta conta física? Ah, legal. Isso não acontece nas rendas formais. Mas na informal pode ser usado inteiramente. Inclusive, pode-se pegar 100% do financiamento em renda informal também, não tem problema. A gente só precisa comprovar que ele está dentro dessa faixa, e isso com 6 extratos bancários a gente consegue fazer. Então, a norma do cadastro, não esqueçam. Ela é o leitinho, não é à toa. É onde tudo começa. Então, assim, tem que levar a cópia autenticada. Pode ser simples também, tá? Mas se for simples, leva o documento original para que o funcionário autentique na hora, tá? Do RG, do CPF e a prova de estado civil. Aí também tem uma outra briga. Por que eu tenho que levar atualizada? O que acontece? A análise dessas cartas FGTS, que são até 4.900, dos imóveis até 130 mil, ela é feita por quem? Por pessoa. E tem aqueles que são mais exigentes e aqueles que não tanto. Tem um que olha lá e fala assim, nasceu em 80. Quem me garante que ela não é casada e essa é uma cópia autenticada que ela tirou quando ela era solteira? Tem aquele que fala, tá bom, tá aqui. Ela declarou que ela estava informando declarações verídicas, apresentando documentação verídica, então, problema dela. Mas tem aquele que não. Então, não vamos correr o risco de atrasar essa análise por isso. Manda atualizada. Começou a pedir a documentação, já fala, pede no cartório atualizada, porque é possível que na Caixa eles peçam. Tá? Aí o comprovante de renda. Se for renda fixa e se for renda formal, os 3 últimos olerites. Se for informal, se for renda variável e formal, então tem gente que recebe hora extra, tem gente que recebe comissão, leva os 6 últimos. Tá? E aí depois você leva os 6 últimos extratos mensais da conta de movimentação. Tati, eu não quero levar o extrato e a minha renda formal. Tudo bem? Tudo bem. Mas se você quiser já mandar completo, manda. Não vai parar por causa disso. Tá? Não é algo que pare por causa disso. Se quiser levar, sendo formal, você levando só os olerites já está bom. Mas se você puder levar os extratos também, é legal. Declaração de imposto de renda e recibo de entrega à Receita Federal dos compradores ou a declaração de isenção que a gente assina lá na hora. A Caixa ela não entrega nada à Receita, a não ser que seja pedido uma quebra de sigilo bancário por um juiz. Então, não tem problema se você vai levar lá uma declaração que você recebia R$18 mil por ano e seu extrato movimentar 5 mil por mês. Não vai dar problema por isso, a não ser que a Caixa seja solicitada por uma ordem jurídica para que se quebre esse sigilo. Tá? Então, não tem problema. Outra coisa importante, às vezes vai para a gente a declaração faltando a parte dos bens. Prestem atenção, porque às vezes para impressão no modelo mais simplificado, ela não sai a parte dos bens. Ela até consta lá, mas a impressão no simplificado não sai. Preste atenção se saiu lá a parte de bens. Mas, Tati, não tem bem nenhum. Não tem problema, tem que aparecer o bem zerado. Só não pode pular esse item, tá bom? Cópia da carteira de trabalho, isso se for usar o fundo de garantia. Se não for usar o fundo de garantia, não precisa, tá? Identificação do contrato de trabalho, opção pelo FGTS, no caso de recurso desse fundo. Se não for usar o FGTS, não precisa. Eu aconselho que quem tem FGTS utilize. Por quê? Porque a rentabilidade do FGTS é muito pequena, enquanto os juros que se paga no financiamento não é tão pequeno assim.
você vai levar uma declaração negativa de propriedade e destinação do imóvel, ou seja, essa declaração negativa de propriedade significa que se você estiver pegando aquele recurso mais barato, que financia 100%, o recurso carta FGTS, você não pode ter outro bem, e que você vai usar esse bem com a única destinação de moradia, não vai alugar, não vai comercializar, nada disso. Tá bom? Oi. Tem. Né, você pode utilizar o período de tempo da conta vinculada são 12 meses. Hoje em dia com 12, antes era mais. Hoje você pode usar com 12. Mas, o imóvel, se você for comprar um imóvel de uma outra pessoa, não pode ter tido utilização do fundo de lá há 3 anos. Três anos. Se for a primeira vez que você vai movimentar, você não pode ter começado a trabalhar e usar. Você tem que ter 3 anos de fundo de garantia. Aí, se você for comprar de outra pessoa, essa outra pessoa não pode ter usado o fundo há 3 anos naquele imóvel. E depois que você já comprou, para você amortizar, pode ser de 12 em 12 meses. Tá? Outra coisa, eu aconselho até, não que não se use de 12 em 12 meses, não é isso. Mas o fundo de garantia, 20 anos é um período muito longo. Então, eu sei que a maioria das pessoas não compram a casa pensando em dar calote, e nem é a intenção da Caixa que se retomar o imóvel de ninguém. A Caixa, no lucro dela, não vem disso. Então, assim, se isso ocorre, é ruim para nós, porque a gente já teve que oficializar, chamar advogado, e é ruim para quem sai da casa sem ter onde morar. Então, o que eu costumo falar? E espero que vocês passem essa informação para os compradores. Gente, às vezes falar, é melhor dever para o banco que dever para o vizinho. Melhor dever para o banco que dever para o sogro. Nesse caso, não tanto. Porque a casa financiada está no nome da Caixa. E antes, era muito mais difícil. Hoje, é muito fácil retomar. É alienação. Então, o que acontece? 3 meses, eles retomam o imóvel. Às vezes, compensa deixar o fundo de garantia para uma situação que pode ocorrer. Né? Não que você vai deixar lá 100 mil reais e você tendo uma dívida de 120. Não, aí você amortiza. Mas, assim, não esquece, às vezes, quando a gente está com um problema, a gente tende a não olhar para ele. Então, a gente pensa, ai, caramba, estou devendo na Caixa, não vou pensar nisso, vou pensar em outra coisa. Não faça isso e passem isso para os compradores de vocês, porque é muito fácil a retomada hoje em dia. Né? Então, está com algum problema? Vai na Caixa, conversa com o gerente, conversa com o atendente, tem como incorporar, tem como usar o fundo de garantia. Não tira esse problema da cabeça e deixa ir rolando, porque depois fica muito mais complicado. Ainda que você consiga um dinheiro para pagar quando chega uma execução judicial, você tem que pagar as custas. Então, assim, você já sabe que você não vai ter como pagar 2, 3 meses, procura a Caixa, negocia, que dá certo, tá? Pode. A solicitação de débito da conta vinculada assinada modelo Caixa. Né? Então, essa solicitação de débito é onde você autoriza que seja utilizado o seu dinheiro do fundo de garantia para a compra desse imóvel. Vamos lá. A opção de compra e venda devidamente assinada pelas partes. Preencham a opção de compra e venda também. Fica parado lá porque não está preenchido. A gente tem que tirar um tempo para preencher. Então, assim, o que vocês puderem adiantar, vai adiantar no tempo do processo. A certidão atualizada de interruptor da matrícula do imóvel. Então, assim, hoje em dia, eles até aceitam vencida de 30 dias, na assinatura do contrato leva a nova, né? Porque às vezes demora mais que 30. Mas, assim, está pedindo a documentação, já sabe que vai financiar aquele imóvel, já pede no cartório. Tati, para eu pedir o laudo, preciso levar essa atualizada? Não, pode levar uma antiga. Mas até entregar a documentação certinha, pode fazer isso. Mas também, gente, não saiam pedindo laudo de todos os imóveis, porque tem um custo para o comprador. Então, assim, estuda mesmo se aquilo vai acontecer, e aí, enquanto arranja alguma documentação que, de repente, atualização da certidão de nascimento, essas coisas que às vezes demoram um pouquinho, aí vocês podem pedir o laudo antes, tá? Oi? É um modelo da Caixa. É um modelo da Caixa. A autorização de avaliação, você só coloca o nome e a assinatura do vendedor, ou de quem está assinando na autorização de avaliação. Às vezes pode ser até o comprador, normalmente a gente usa o vendedor. O IPTU atualizado, gente, presta atenção, vamos ganhar tempo. Se o IPTU está lá, tamanho do imóvel, 70 metros,
e na matrícula está 72, desculpa, na matrícula está 62, que normalmente na matrícula é menor, porque às vezes a pessoa reformou, ampliou, e não fez essa atualização, não adianta levar para a Caixa, ganha tempo. Chama um engenheiro, faz essa averbação no INSS, já manda acertar na matrícula, porque às vezes a gente chega lá, faz todas as pesquisas, pede o laudo, quando vai ver, tem diferença de tamanho entre o IPTU e a matrícula. Dá uma olhadinha nisso antes, tá bom? Com esses documentos, é um bolo, gente, fica pronto rápido. Então, assim, em 15 dias, vocês têm aqueles financiamentos acima de 130 mil assinados. É verdade ou não é, Manuel? Eu cheguei aqui, ele falou para mim, Tati, assinei em 15 dias. É exatamente isso. Aqueles imóveis, porque assim, esses que são acima de 130 mil, eles são feitos só na agência. A gente não manda para a centralizadora. Então, sai mais rápido. Agora, aqueles que são o recurso mais barato, que é o recurso do governo, ele leva em média 45 dias. Às vezes sai antes, às vezes um pouquinho depois, mas em média é isso. E assim, eu espero de coração que essa receita faça parte do dia a dia de vocês, né? Porque eu tenho certeza que assim a gente vai fazer um Brasil melhor, a gente vai melhorar a vida não só dos corretores que vão ganhar mais, nem só de mim que vou ficar menos preocupado em procurar financiamento para bater minhas metas, mas a gente vai ajudar muita gente que hoje mora de aluguel, muita gente que acha que o sonho dela está muito longe. Então, é isso. Ficaram algumas dúvidas? Não? Ah, tá. Deixa eu só falar uma coisa. Esses dias eu estava assistindo um filme. O filme até que era meio água com açúcar, sabe? Mas era legal. Chamava O Pequeno Traidor. Alguém já assistiu? Era meio água com açúcar, mas era legal. Eu gosto de meio água com açúcar. Aí, no final, era um menino que ele cresceu e aí ele virou palestrante. Eu achei muito interessante o que ele disse e achei que calhava com essa nossa receita, nessa nossa cozinha que virou o financiamento habitacional. Né? Então, assim, ele dizia, você está na sua casa, onde estão as pessoas que você mais gosta. A casa começa a pegar fogo. Ou você está no ambiente de trabalho, que nem são as pessoas que você mais gosta, mas são colegas, são pessoas. Né? Então, assim, o ambiente começa a pegar fogo, um fogo alto, grande. O que você faz? Sai correndo, larga os outros por lá? Você pega um balde e tenta apagar? Uma jarra? Às vezes não tem jarra, um copo. Ou não tem um copo, uma colher de chá. É isso. Né? Às vezes, o mundo só espera da gente essa colher de chá. Não interessa se a gente tem um balde, uma mangueira, um guindaste. E todo mundo tem uma colher de chá. E hoje a gente trouxe aqui uma lembrancinha da palestra, né, Amanda? A Amandinha fez com todo carinho, uma por uma para vocês. Né? Que é justamente isso. Todos nós temos uma colher de chá. Não deixem de contribuir com essa colher de chá. Não interessa se vocês têm uma jarra. Um dia, talvez vocês possam ter jarra. E talvez, se todo mundo contribuísse com essa colherzinha, a gente não precisaria que alguém despencasse em água, porque cada um ia ter feito sua parte. Então, se vocês são corretores, acreditem nesse potencial, nesse sonho que vocês vendem. E vai ser um prazer atender vocês com muitos financiamentos. Tá? Eu vou distribuir também meu cartão, quem quiser pode vir buscar. Obrigada, boa noite.